Olá a todos, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês de como você deve agir numa perícia médica junto ao INSS. Também vale para as perícias, quando você vai passar por uma perícia judicial, para algum benefício, pleiteando algum benefício previdenciário, mas o foco aqui é junto ao INSS. E antes de nós começarmos a falar do que vocês devem fazer quando forem a uma perícia, que vocês devem levar, que documentação, como se portar, é preciso fazer um esclarecimento assim, que é de suma importância para que vocês entendam o que vocês devem, como vocês devem agir. O primeiro ponto, assim, é que nós temos que diferenciar que doença não te garante o recebimento de nenhum benefício previdenciário. Então há uma diferença muito grande entre doença e incapacidade. O que garante para vocês o direito de receber um benefício previdenciário é a incapacidade e não a doença. Então, assim, a doença ela vai te gerar uma incapacidade para o seu trabalho, para as suas atividades laborais habituais, e aí sim vai te garantir o recebimento de um benefício previdenciário. Então, assim, é importante ter isso em mente, que a doença ela gera incapacidade que gera o direito ao recebimento do benefício, e não a doença que gera o direito ao recebimento do benefício. Porque muitas pessoas me perguntam e falam, Bruno, tal doença, eu tenho tal doença, eu tenho direito a receber algum benefício previdenciário? Eu sempre falo, talvez essa doença está te impossibilitando de exercer aquelas suas atividades laborais, o que você faz no trabalho habitualmente, está te impedindo de exercer suas atividades laborais? Se sim, há grande possibilidade de receber um benefício previdenciário. Se não, você não tem direito ao auxílio-doença, hoje chamado de benefício por incapacidade temporária, né? Então, assim, é importante ter em mente isso. A partir daí, a gente pode começar a falar sobre como você deve se portar numa perícia médica. Muitas pessoas me perguntam, falam, o perito, ele nem olha na minha cara, ele não me faz pergunta nenhuma, ele não faz nada, e aí eu recebi um laudo falando que eu estou apto para o trabalho. Então, assim, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, quando você der a entrada no pedido de auxílio-doença, né, o benefício de incapacidade temporária, ou da entrada numa aposentadoria por invalidez, que hoje chama benefício por incapacidade permanente, além daquele relatório médico que você anexa para comprovar, o relatório médico ou atestado médico que você comprova que você está incapacitado, que o médico fala, está incapacitado para o trabalho por 90 dias ou permanentemente. Nesse pedido, já é importante que você anexe todos os relatórios médicos que você possui, todos os exames médicos também que você possui, para que já conste no seu processo administrativo. Mas também, apesar de você ter anexado isso ao seu processo, ao seu requerimento junto ao INSS, também é muito importante que você leve toda essa documentação com você no dia da perícia. E assim, que ela esteja bem organizada. O que eu indico os clientes aqui no escritório a fazer? Você vai separar em duas pastas principais. A primeira dela são os relatórios e os laudos médicos que você tem, no qual o seu médico está te acompanhando durante anos, ou aquele médico que diagnosticou você, e ele que vem te acompanhando do seu quadro clínico, ele vai falar, você está incapacitado para o trabalho durante determinado período. Ele vai fazer um relatório médico com tudo que está acontecendo com você e que este seu quadro clínico está te gerando essa incapacidade para o seu trabalho. Você está impossibilitado de trabalhar, seja de forma permanente ou seja de forma, seja de forma temporária ou seja de forma permanente e que não há possibilidade de reversão desse seu quadro. Então, assim, e esses relatórios, esses laudos médicos, você deve organizar da seguinte forma, do mais atual para o mais antigo. Porque aí o perito, se ele solicitar esse documento, ele vai de cara bater o olho no relatório mais recente que você tem, que está explicando exatamente o seu quadro clínico de hoje.
Ele pode querer ver seu histórico? Pode. Então aí você vai organizando dessa forma cronológica, do mais recente para o mais antigo, e está tudo organizado ali. Você também, na outra pasta de documentos, você vai levar os seus exames médicos. Os exames de imagem, tomografia, raio-x, exames de sangue, tudo que é exame que você fez, você vai levar. Também nessa mesma ordem, do mais recente para o mais antigo. Apesar de já estar juntado no processo administrativo, mas é bom que o perito médico, ele veja esses exames com você, caso ele solicita. Aqui vale aquela máxima de você ser precavido. Pode ser que ele não peça nenhum exame? Pode. Mas se ele pedir, você já está com ele ali, você já está com o relatório médico ali, para evitar ou o indeferimento do pedido, ou que ele abra uma exigência e você vai ter que reagendar a sua perícia. Os processos já são demorados. Então, seja precavido, leve tudo bem organizado, porque o perito ali, ele não quer perder tempo procurando o documento ali. Você tem que estar tudo ali, se já puder separar tomografia, raio-x, tudo que você tiver já com um destaquezinho, sabendo qual é bem separado cada documento, porque aí ele fala, você tem o exame tal, você já puxa ele, já entrega, facilita o trabalho do perito. Era trabalho dele fazer isso, exigir essas coisas? Não, mas se você pode facilitar, é melhor do que você entrar no embate. Um outro ponto muito importante, que aí a gente vai de como você deve agir, lembrando que o que gera o direito ao recebimento do benefício é a incapacidade, né? É o que esse seu quadro clínico está gerando, o reflexo que ele gera no seu trabalho. Você tem que, sempre que houver uma pergunta, ou sempre que você tiver a possibilidade de se manifestar ali durante a perícia, você explicar para ele o que você faz, né, no seu trabalho, e que essa doença ou esse quadro está gerando na dificuldade de você exercer esse seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sofri uma lesão no joelho, né? Vou tirar eu aqui da história, porque como eu sou advogado, aí fica mais complicado. Mas vamos supor que um profissional que necessite, dentro das suas atribuições habituais ali do seu trabalho, ele se desloca muito andando, sobe e desce escadas, ele tem uma movimentação bem ativa durante toda a sua jornada de trabalho. E ele sofre uma lesão no joelho. E essa lesão no joelho impede ele de se locomover, de subir e descer escadas, de andar com rapidez. Ele poderia exercer as atividades laborais dele? Ele até pode, mas ele está incapacitado, porque ele, para subir escada, ele já tem essa restrição, e o fato dele estar andando o tempo inteiro pode gerar um agravamento da lesão do joelho dele. Então, o médico foi lá e determinou que ele faça uma cirurgia no joelho e fique 120 dias afastado das suas atividades laborais, do seu trabalho. Quando ele passar pela perícia do INSS, se fosse eu, advogado, com a lesão no joelho, hoje, pandemia, a maioria das audiências virtuais, quase não tem diligências no fórum. Essa lesão do joelho está me impedindo, me incapacitando de trabalhar? Não. Mas para esse profissional que precisa se deslocar o tempo inteiro, subir e descer escadas, essa lesão no joelho gera para ele a incapacidade laboral. Então, para ele gera o direito de receber o benefício. Para mim, não. Então, assim, nos momentos em que ele estiver ali na perícia, que o perito estiver analisando, ele não perguntou nada, porque às vezes os peritos eles são bem rudes, né? Então, o perito não perguntou nada, mas fez um movimento que ele sentiu uma dor, o que você faz? Doutor, tá vendo? Essa dor que eu sinto, eu não consigo andar, subir escada, que é o que eu faço todo dia no trabalho. Então, você jogou
para o perito, você foi lá e informou para ele, olha, eu ando sempre, meu trabalho exige que eu ande e suba essa escada. Então, está doendo meu joelho, eu não consigo fazer isso. Agora, se o perito for perguntar o que você faz, é importante estar sempre explicando o que o seu trabalho te demanda e o que essa doença, o que esse seu quadro clínico te impede de exercer esses seus trabalhos, essas suas atividades habituais. Então, assim, é muito importante você ter essa percepção. Às vezes ele não vai te perguntar, mas, como eu te falei, ele fez um movimento com você, sentiu uma dor, você expõe a dor para ele e já expõe, já aproveita a oportunidade que você vai falar da sua dor ou da sua dificuldade de executar aquele determinado movimento e já pega e já fala sobre que isso está te impedindo, está dificultando o trabalho que você está executando. Então é importante ter isso em mente, é importante ter essa percepção, porque às vezes na correria ali da perícia o perito não avalia muito bem, ou então ele não sabe o que você faz no seu trabalho, e aí ele não te... Ele vai lá e fala, você está apto. Um cliente meu aqui no escritório um dia chegou, teve um AVC, e o perito, ele mexia com instalação de placas, precisava subir escada, mexer com solda, um aparelho de corte, né, para cortar ferro, madeira, essas questões todas assim. E ele ficou, por causa do AVC, com a dificuldade de movimentação do lado direito dele. E aí, só que ele não impede ele de dirigir. E a pergunta do perito para ele foi, você possui CNH? Ele foi e falou, não, eu acabei de renovar. E o perito perguntou mais nada e colocou que ele estava apto. Mas nem se importou em saber o que ele exercia, qual era a profissão que ele exercia, quais atividades aquela profissão demandava dele. O fato dele dirigir em nada influenciava o trabalho dele. O trabalho, a possibilidade de dirigir um carro, a doença dele não o impedia de dirigir, mas a doença dele impedia ele de executar as atividades que ele exercia habitualmente. Então, se nesse caso ele tivesse nos procurado antes, tivesse tido essa orientação, eu falaria, o perito perguntou se tinha CNH, você poderia falar, sim, tenho, mas eu tenho uma certa restrição, meu carro tem que ser adaptado, por isso que eu não consigo trabalhar mais, porque minha mão direita eu não consigo mais movimentar direito, então eu não consigo pegar uma serralheira, uma máquina de corte, uma máquina de solda, uma furadeira, eu não tenho mais aquela estabilidade para subir uma escada. Então, assim, é isso que você tem que passar para o perito. A sua dificuldade que você tem de executar as suas atividades laborais. Eu sei que ficou um pouco repetitivo, mas é importante assim, eu explicar bem isso, porque isso pode ser a diferença entre um resultado de uma perícia declarando que você está apto ou inapto para o trabalho, ou capaz ou incapacitado, em receber ou não o benefício previdenciário pleiteado, tá bom? Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer para vocês, os comentários que vocês estão colocando nos vídeos, é muito bom. Eu tento responder o mais rápido possível, o quanto antes, porque eu sei das dores de vocês, eu sei das injustiças que o INSS pratica, e a minha intenção é trazer o conhecimento, é trazer informação para que vocês possam buscar os seus direitos. Se inscrevam no canal, comentem, dê um like, porque esse conteúdo, o YouTube, ele espalha mais, né? Ele leva esse conteúdo, quanto mais interações tiver aqui, ele considera que esse conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas, e aí eu consigo ajudar mais pessoas a terem consciência dos seus direitos previdenciários. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.